Olá, amigos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Esse culto que é uma iniciativa do Prozebem TV, que diariamente, às 17 horas, realiza esse culto do Evangelho no Lar, nos dando a oportunidade de buscarmos as luzes do Evangelho para a nossa vida. Hoje nós vamos ver o poder da fé. Esse item que nós vamos ler, ele está lá no capítulo 18. O título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Então vamos à leitura do Evangelho, que vai servir de base para a nossa reflexão nessa tarde. O poder da fé. O poder da fé se demonstra de modo especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para fazer o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então vamos agora à nossa prece inicial. Quem quiser pode fechar os olhos, pode colocar um copo com água para pedir espiritualidade amiga que possa fluidificar essa água. Então, vamos fazer inicialmente uma respiração bem profunda, mentalizando que a calma, a serenidade, a paz já nos envolve, fruto dessa comunhão que nós estamos estabelecendo com Deus, com os amigos espirituais, os protetores dessa casa de oração. E rogamos a esses amigos espirituais que eles possam derramar sobre todos os lares conectados nessa vibração as luzes que esses lares estejam a necessitar. Possam levar também bênçãos de saúde, de paz, de harmonia. E que também, Senhor, essa vibração possa se espargir por todo o nosso planeta Terra. Nesses instantes em que estamos passando por tantas dificuldades, rogamos que possamos nos fortalecer na fé, na esperança e no amor, na certeza que Jesus, o governador espiritual da Terra, está velando por cada um de nós. Nos protege, nos ilumina e nos inspira nessa tarde. Que Deus seja louvado. Então, meus amigos, nós vamos buscar nessa leitura fazer as reflexões em torno da fé, né? De todos os feitos de Jesus que deram prova do seu poder, são muitos fatos que deram esse testemunho do quanto Jesus tinha poder. Mateus, ele cita muitos fatos com esse objetivo, né, de provar que ele era o Messias aguardado. Então, Jesus veio para aliviar o sofrimento de toda a humanidade. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Quando ele passou pela terra, ele realizou muitas curas, paralíticos, endemoniados, leprosos, muitos foram curados pelo seu magnetismo, porque o poder magnético do Cristo era muito grande, era imenso. Os fluidos purificados que ele externava, tinha esse poder de curar a todos aqueles que estivessem receptivos à cura. Nós vamos ver aqui o exemplo da mulher hemorroísa, o encontro que Jesus teve com a mulher hemorroísa, que padecia de uma hemorragia havia 12 anos. Esse fato ele está narrado
no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, e nos demonstram uma fé imensa dessa mulher. Então, por isso nós vemos o que Jesus disse e o que ele dizia, né? Na maioria das suas curas, ele dizia: a tua fé te curou, porque a fé ela é imprescindível para a cura. As curas efetuadas pelo Cristo, no final, normalmente, ele tinha essa frase: a tua fé te curou. E a cura dessa mulher hemorroísa, que está narrada nesses evangelhos, era uma mulher que padecia desse fluxo de sangue, já tinha 12 anos. Sofria muito porque já tinha gasto todos os recursos que ela possuía buscando a cura daquela doença. E ela sofria um grande preconceito, porque a mulher, quando estava com aquele fluxo de sangue, ninguém poderia tocar nela, nem ela tocar em ninguém, porque senão se tornava impuro. Quem tocasse naquela mulher que estava com aquele fluxo de sangue, a pessoa se tornava impura. Então ela padecia muito, ela estava no auge do seu sofrimento, 12 anos, perdendo vitalidade, perdendo. Ela se sentia como se a vida estivesse se esvaindo. E ela ouviu falar de Jesus. Jesus havia sido convidado para ceiar na casa de Levi. E aí, quando ele estava lá, chegou Jairo solicitando a presença do Cristo para curar sua filha. Nos conta Mateus que o mestre se levantou, né, e foi para a casa de Jairo. Então, nesse trajeto, segundo a narrativa de Mateus, né, foi que a mulher ouviu, né, que Jesus estaria passando entre a multidão. E aí o que foi que ela fez? Ela juntou todas as suas forças e foi em busca do mestre, trazendo para todos nós a primeira grande lição, é que ela não ficou naquela fé inerte, ela teve atitude, ouviu falar do Cristo e não perdeu a oportunidade. Quantas pessoas ouvem falar do Cristo e permanecem de longe? Ouve falar dos ensinamentos do Cristo, mas não consegue chegar perto do Cristo, não consegue se aproximar do Cristo porque não tem coragem para vencer as próprias limitações e os preconceitos. Então, essa lição dessa mulher que se movimentou até Jesus é para todos nós. São muitas as passagens do Evangelho que nos mostram das dificuldades das pessoas de seguir Jesus. Elas permaneciam ali na multidão, algumas querendo cura, outras apenas por curiosidade e outras até querendo fazer o mal a Jesus, né? Então, nós vemos que os interesses da multidão, eles são diversos. O Evangelho ele nos mostra a dificuldade primeira dessa mulher que foi vencer a multidão. Primeiro ela teve que vencer aquela multidão interna. A multidão interna são os erros, as imperfeições, são as dúvidas, né? É aquela fé vacilante. Então ela teve que vencer essa multidão interna para depois vencer aquela multidão externa. Igual a Zaqueu. Zaqueu, quando decidiu ver o mestre, ele se deparou com uma grande multidão, e ele que era de uma estatura baixa, e ele prontamente criou uma estratégia para vencer a multidão e subir numa árvore para falar com Jesus, né? E ele conseguiu, de tal forma que Jesus, ao passar pela árvore, disse: Zaqueu, desce, é preciso que eu vá na sua casa. Então, na atualidade, nós continuamos tentando nos aproximar do Cristo e continuamos enfrentando diversas dificuldades. Vencidas as resistências internas, vencida, né, acomodando os preconceitos, nós vamos ter que vencer as nossas chagas morais, né? Temos que assumir que nós temos essas chagas morais,
E como Jesus nos diz no seu evangelho, que ele não veio trazer a paz, mas trazer a espada, nos ter coragem, ter força para trabalhar essas dificuldades. E Jesus nos disse, né? No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo. Não desanimar. Não desanimar diante da tarefa que tem que desempenhar, da tarefa interna. Mas nós temos também, além desses obstáculos internos, nós temos obstáculos externos ligados à vida material. Muitos de nós gastamos muito tempo com os compromissos de ordem material, as exigências da profissão. Às vezes a pessoa se dedica muito ao trabalho, não tem aquele equilíbrio. Ou algumas outras se preocupam muito com o lazer todos os dias, lazer todas as noites. Aquela questão do consumismo, ou a preocupação exagerada com a aparência, com a forma física. E ainda tem outros impedimentos relativos à tecnologia que são tão comuns na época de hoje. Não que a tecnologia seja nociva, a tecnologia é maravilhosa. Nós estamos aqui ligados, então ela favorece muita coisa boa. Acontece que, a depender do uso que nós fizermos dessa tecnologia, é que ela pode ser nociva. Aquelas pessoas que se encantam pelos jogos e aí gastam um tempo muito grande só jogando na internet, né, nos celulares. Então, essa preocupação a gente tem que ter. O que nós estamos fazendo do tempo que nós temos aqui encarnados, porque esse tempo que nós estamos aqui, nós vamos prestar contas. Nós viemos com tarefas a fazer, tarefas que não cabe a ninguém fazer, só a nós. E essa mulher, né, dando prosseguimento a essa mulher hemorroísa, ela tinha certeza que se ela tocasse ao menos na roupa do Cristo, ela sarava. E essa questão do manto, ela é muito significativa, é uma simbologia que traz muitos ensinamentos, porque pela tradição judaica, o homem devia se vestir com um manto. E na borda, né, desse manto, existia um bordado azul, e esse bordado tinha uma simbologia. Ele era colocado ali para que o homem estivesse sempre lembrado da necessidade de viver de acordo com os mandamentos divinos, de acordo com as leis de Deus. Então, ali era para estar sempre lembrando a ele que ele tinha deveres a cumprir. Tocar naquele manto, quando a mulher tinha aquela certeza e decidiu tocar, ela tocou exatamente no local onde estava lá bordado e que relembrava, né? Era a lembrança das leis divinas. E com isso, ela buscou o reencontro com os mandamentos. Com isso, ela se renovou e se purificou. Por quê? Porque ela se aproximou do Cristo. Todo mundo que se aproxima do Cristo recebe virtudes. E essas virtudes são decorrentes da sua vivência agora pautada nas leis de Deus. Então, esse reencontro com Deus, ela toca ali, foi ela reencontrar a essência divina dela, foi ela readquirir a sua pureza. E aí ela sarou físico e de uma forma física e espiritual também, né? Porque logo, né, a causa da enfermidade, ela foi sanada. Quando nós nos distanciamos das leis divinas, nós perdemos vitalidade, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos como se a vida tivesse se esvaindo mesmo. E Jesus, quando a mulher tocou, ele sentiu que dele tinha saído virtudes. Então ele perguntou aos discípulos: quem me tocou? Os discípulos ficaram surpresos porque existia muita gente ali esbarrando no Cristo. Como é que ele perguntava quem tocou a ele? E ele disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtudes. A mulher que estava próximo se aproximou do mestre
contou toda a verdade a ele e ele, de uma forma amorosa, acolhedora, disse: filha, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, o poder fluídico do Cristo, a fé enorme da mulher, permitiu que acontecesse a cura, porque Jesus, ele externava os fluidos, como até hoje ele externa, né? Continuamente. Mas ela assimilou aqueles fluidos, atraiu a força da sua fé, atraiu os fluidos e ela assimilou, promovendo assim a sua cura. Quantos de nós, nesse instante aqui, que nós estamos realizando esse culto do Evangelho no lar, nós não estamos nos sentindo como se a vida estivesse se esvaindo mesmo, né? Sentindo fracos, desanimados, a vida sem sentido. São muitos os adoecimentos que a toda hora nós estamos tomando conhecimento, mas não vamos esquecer do que Jesus nos disse. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, o que causa esse estado de debilidade, de se achar que a vida não tem sentido, é exatamente o afastamento, o distanciamento das leis divinas. Nós precisamos andar, pautar a nossa vida de acordo com o Evangelho do Cristo. E assim nós vamos ter vida e vida em abundância. Foi ele que disse, né? Então, o exemplo dela nos faz refletir bastante sobre a nossa postura diante de tudo que nós já conhecemos e diante também da lei divina, né? Como é que também está a nossa fé. Ela demonstrou ter uma fé ativa, operante, teve atitude, mobilizou as forças para buscar Jesus, para se aproximar de Jesus, né? Então, essa é uma lição para todos nós. Venceu as dificuldades, venceu as resistências, chegou próximo de Jesus e obteve a cura. E ela não esperou que ninguém fizesse isso para ela. Ela, por si, teve essa iniciativa e ela agiu. A iniciativa partiu dela, porque Jairo, ele foi buscar Jesus para salvar sua filha. Já o cego Bartimeu gritou, né? Mestre, mestre. Mas essa mulher hemorroísa não, ela silenciosamente, apenas com sua força interior, o seu desejo ardente de se curar, fez com que ela se movimentasse para até ele. Então, o poder da cura, como nós lemos no Evangelho logo no início, né, é demonstrado pela ação do magnetismo. Mas nós vimos dessa narrativa que não basta a ação, não basta a ação do magnetismo, porque Jesus andava no meio da multidão e nem todos foram curados, porque nem todos tinham a fé que aquela mulher tinha, também o merecimento, né? Então, tem algumas coisas que se agregam para que esse fato aconteça. Mas uma coisa preponderante é a fé. E ela disse: a tua fé, Jesus disse, a tua fé te salvou, como ele disse em tantas outras curas, né? Ela, ao se aproximar do Cristo, ela se curou do físico como também do espiritual, que é o mais importante, né? Então, o importante não é só a restauração da saúde, mas o importante também, e mais importante até, é o reequilíbrio moral. É buscar pautar a vida no Evangelho, viver de acordo com o Evangelho e fortalecer a fé. Né? Emmanuel diz que o enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a sua segurança. Então, até um remédio que nós tomamos de farmácia, se nós tomamos sem fé, nós estamos trabalhando para que aquele remédio ele não tenha eficácia. E Emmanuel tem um texto que ele fala do magnetismo pessoal, onde ele tem um trecho
que nós vamos fazer uma leitura para concluir o nosso evangelho, que diz assim: Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. Em sua expressão substancialmente divina, as criaturas elas disputavam a sua presença e queriam ser tocadas, buscando a cura para os seus males. Então, muita paz para todos. Nós vamos fazer a nossa prece final de gratidão a Deus por esses instantes em que estivemos ligados nessa vibração de amor do Evangelho de Jesus. Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior. Agradecemos por esses instantes em que aqui estivemos buscando refletir acerca do Evangelho do Cristo. Buscamos compreender sobre o poder da fé, meditando nessa passagem da mulher hemorroísa, o poder dela, Senhor da vida. Rogamos que todos nós possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, a nossa boa vontade, para seguirmos os caminhos que nos libertam, para que possamos, Senhor, vivermos cada vez mais próximos de Ti, para partilharmos dessa vida em abundância prometida por vós. Abençoa, Senhor, o nosso desejo, a nossa vontade nessa tarde, de sermos melhores, mais fraternos, mais humanos, de buscarmos conhecer o Teu Evangelho e tomarmos como padrão nas nossas vidas, na nossa caminhada, o nosso fazer, que ele seja de acordo com os Teus ensinos, com aquilo que nós já conseguimos conhecer e aprender. Nos auxilia a transformar esse conhecimento em prática. E que a Tua paz, a Tua luz e a Tua misericórdia envolva todos nós. Nos abasteça, Senhor, com Teu amor. Que Deus seja louvado. Muita paz e até a próxima oportunidade.